O feminismo, o governo, ele destrói a família patriarcal, só que, paradoxalmente, é como se fosse a consolidação do patriarcado. Tô meio que pegando uma frase do Olavo de Carvalho, né, na época que ele era vivo, que ele dizia que esses estamentos burocráticos estatais, até mesmo empresariais, né, eles tendem então a conspirar contra a família tradicional porque eles não querem ver, né, as pessoas meio que se desenvolvendo e acompanhando e meio que tentando acumular patrimônio, né, em termos de gerações. Então, não só isso, mas a própria desestruturação mental, né, dos indivíduos das novas gerações, né, que podem ser muito mais suscetíveis a qualquer tipo de mudança cultural, né, implementada pela mídia ou então por instituições. E aí tu vê como que isso influencia então na formação da família tradicional hoje, que na verdade existem outros tipos de configurações familiares que são propagadas aí para a massa em geral. Entende? E aí você vê essa questão então de como funciona esses dois pesos e duas medidas. Quer dizer, a partir do momento que tu tem tanto no Islã e também outras culturas que são patriarcais, né, se expandindo, o Ocidente ele definha, só que uma parte dele se consolida patriarcal cada vez mais forte, que é a questão das famílias que justamente financiam essas agendas que tem que ver com progressismo, com feminismo e etc, etc. Até mesmo o Elon Musk, né, depois que ele viu o filho dele fazendo o que fez, ele resolveu o quê? Apoiar quem tá nos Estados Unidos. Entende? Então, assim, até o ponto do cara cortar na própria carne, né, e sentir o que é a coisa, ele não vai acordar. E da mesma forma, a maioria dos caras e também das mulheres, né, ocidentais que são submetidos a essas agendas, eles infelizmente estão se degladiando. Aí é bem aquela anedotazinha que você tem um frasco e tu coloca duas formigas de espécies diferentes lá dentro. Elas começam a brigar, só que ninguém pensa assim, cara, quem que chacoalhou esse recipiente aqui pra gente estar brigando? Então, assim, é necessário se preocupar com esses bastidores, porque eles aqui vão influenciar, de certa forma, assim, tanto politicamente, economicamente, né, sociologicamente, né, a formação da própria sociedade. E o pior é que o Ocidente, daqui a algum tempo, ele mesmo vai se definhar e se autodestruir. Entende? Não compete assim necessariamente aos homens tentar salvar isso. Mas a questão é pelo menos entender o processo, né, de onde que isso começa, né, os meios que são utilizados para isso. E é bem como o Olavo de Carvalho falou, é a consolidação do patriarcado. Entende? Quer dizer, sobreviverá quem tiver as famílias mais coesas e mais fortes. Entende? Mesmo porque quem tem famílias muito bem estruturadas são pessoas que não precisam do Estado. Entende? Não tem assim uma justificativa plausível de tu ter um monte de assistencialismo se os parentes se ajudam entre si. Entende? Ou então se a pessoa, vamos supor, se eu tiver 30, 40 primos, acontecer alguma coisa comigo, o indivíduo que fez, pelo menos ele vai saber o que ele merece. Entende? É totalmente diferente de uma pessoa que não tem nada, que não tem parentes, às vezes é filho único. Entende? Por mais que a família tenha ali os seus aspectos negativos, entendeu? Tem elementos positivos quando é muito bem coesa e também isso tem se provado muito eficiente e justamente por isso as agendas são feitas por famílias, né? E grupos empresariais que tu vê que cada vez mais tem mais poder, né? Os filhos têm uma educação totalmente diferente, né, em relação aos demais, e tudo porque é sucessão de poder, entende? A gente poderia até voltar no Império Romano, né, historicamente falando, que ali os imperadores, ou então as pessoas, as elites que tinham famílias estruturadas, elas de certa forma incentivavam, né, o povo, os escravos, a fazerem bacanais, a meio que se relacionarem mutuamente entre si. Ninguém sabia quem era o filho de quem e todo mundo virava aquela massa de escravos. Muito mais fácil de controlar, muito mais fácil de certa forma de tentar induzir, né, a partir de certas manipulações utilizando o poder. E tu vê que todo esse sistema está meio que sendo replicado atualmente, só que via ideologias. Então essa é uma discussão bem complexa que envolve então esses aspectos. Geralmente, quando se fala então acerca da ascensão, por exemplo, do feminismo e também da expansão do estado de bem-estar, né, que é o welfare, isso daí alterou a dinâmica tradicional da família. Então hoje tu não tem uma configuração tradicional, tu tem várias outras configurações que, assim, em termos de perpetuação do poder, né, e essa questão então de você acumular poder sucessório, né, ao longo das gerações, isso daí vai ser totalmente disfuncional. Mas só que, curiosamente, do lado da elite, né, dos poderosos, aí sim, né, a coisa funciona. Entende? Por séculos, a família foi a unidade básica de organização da sociedade. Assim, não tem como questionar algo que funcionou durante milênios,
Entende? Chegar no século XIX, século XX, querer reinventar a roda e achar que tudo vai dar certo. Entende? Se justamente a formação social que se chegou hoje veio em virtude disso. Entende? Então, assim, essa questão da mudança de papel de gênero dentro da família é uma das causas principais, né, que se argumenta que o feminismo, quando ele foca na libertação individual da mulher, acaba desvalorizando, entre aspas, a questão da maternidade e também do trabalho doméstico. Então a mulher agora ela vai ser direcionada ao local de trabalho, em virtude dela entrar no mercado de trabalho competindo de igual para igual com o homem. Infelizmente, o salário de todos cai, entende? Porque é muito mais mão de obra, o preço vai cair, obviamente, em termos de absolutos assim, de mão de obra, digamos assim, disponível. Então é interessante ver que, infelizmente, essa questão então de focar na libertação, entendeu? E fora também essas distorções, né? Porque tu coloca a mulher no mercado de trabalho, em tese, se fôssemos observar assim, por características biológicas mesmo, é como se envolvesse algum tipo de prostituição, entende? Principalmente quanto mais bela a moça, entendeu? É mais fácil de fazer essa questão. Inclusive tinha alguns... Tem aí no YouTube, né, um canal lá dos caras lá que estavam entrevistando, acho que uma dessas modelos, né, que dizia que era, acho que corretora de imóveis, alguma coisa assim, e que ela vendia basicamente meio que abrindo as pernas pros caras, entendeu? Que iam comprar. Aí sempre tinha venda garantida. Outras que são atrizes de televisão, né? Muitos não falam, mas a ascensão delas ao poder, entre aspas, passa por meio de muitas rolhas. Infelizmente. Essa questão de colocar elas para competir de igual para igual. Elas não vão competir com força física, mas agora elas vão querer vender aquilo que elas têm de mais precioso. E que os caras estão aí doidos para comprar. Não é à toa que os mercados mais lucrativos têm que ver com essa área, né? Esse segundo degrau de Maslow. Então é muito importante entender essa questão do papel da mudança de gênero, porque eles pegam, transferem a mulher do local dela, então a gente tem que ver com a família, com que ela mesma se satisfazia com isso, né? A hipergamia já era muito bem satisfeita no momento que o homem tinha o poder, mas só que a questão é que os críticos, né, eles vão focar de que o feminismo libertou. Eu não sei que liberdade é essa de ficar trabalhando de tantas a tantas horas, né? E aí chegar em casa e ainda ter que resolver coisa. Entende? Aí você fala de dupla, tripla, quádrupla jornadas, né? Que poderia ser em tese só uma. Mas infelizmente, devido a essa questão, quem mais se beneficiou foram as famílias patriarcais que justamente estão financiando isso tudo, e principalmente os homens do topo também. Entende? Que vão ter ali à disposição deles a maior parte de mulheres, né, que estão dispostas a se entregar, e às vezes por migalhas. E eles saem totalmente beneficiados. Quem mais se beneficia com o feminismo são esses caras. Entende? E não as mulheres, e não os outros que estão mais abaixo na hierarquia social. Mas o fato é que tu tem um coletivismo e um individualismo. E assim, um antagonismo entre esses dois aspectos. Quer dizer, o feminismo ele desfoca o ponto do nós, né, que tem que ver com a família, e centraliza então no eu, que é a carreira e a realização pessoal. Daí, dentro do lar, né, da família, tu vai ter mulheres indispostas, entendeu? A manter um relacionamento com o marido, um casamento basicamente de fachada, porque todo aquele estresse do trabalho, tem toda uma questão biológica, né? Inclusive tem aí as ratas do universo 25, né, que passam a se comportar como macho, e como resultado disso, elas não cuidam bem dos filhotes, algumas até abandonam, ou então matam, né? E comem. Então assim, é uma comparação meio estranha, só que se você for olhar assim, em termos absolutos, entende? Se fala aí sobre essa questão, por exemplo, de uma palavra aí que começa com A e termina com O, né, que é responsável aí por, digamos assim, em 2018, quando fizeram a pesquisa, né, se matou mais do que os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Entende? E tudo financiado por quem? Por essas famílias poderosas, né, que estão se consolidando cada vez mais, através dessas agendas que o povo comum, né, por sua ignorância, acaba aceitando. Isso não deveria pegar assim no meio cristão, porque o cristão segue a Bíblia. Só que, infelizmente, dentro das igrejas, a ideologia entra também, porque os pastores, os líderes, eles também estão vinculados com política, e alguns deles até com certas sociedades tem que ver também essa mudança dentro do padrão social. E esse alinhamento, né, com certas elites nesse sentido. Então o feminismo ele deslocou, né, a mulher do papel dela. Ficou um vácuo ali,
Entende? Ela tenta competir de igual para igual com o homem, né, em vários aspectos. Entende? E aí tu tem essa questão da guerra dos sexos. Quer dizer, algumas vertentes vão sugerir essa questão de que o movimento ele cria um tipo de clima de antagonismo, dificultando a cooperação necessária para a manutenção de um casamento estável. Hoje em dia, tu tem tantas pressões culturais como também sociais e legais, né, em cima disso. Então o cara tá casando, ele tem que ver muito bem o que ele tá fazendo, porque ele tem que ler, né, as regras do jogo. E infelizmente a instituição do casamento hoje, estatalmente falando, ela é um tipo de instituição que todo ano praticamente tu tá tendo uma revisão de regras. E isso aí tende a prejudicar muitas famílias a longo prazo, porque dependendo da coisa que se aprove lá, né, e vira lei, a mulher pode simplesmente utilizar contra o cara, entendeu? É um empoderamento artificial. Quando dá alguma catástrofe, alguma calamidade, né, isso daí desaparece. Até falam por aí, né, que se acabasse a energia elétrica, já teria gente aí em 24 horas vendendo filho como escravo. O feminismo acabaria também dentro do mesmo período, entendeu? Porque daria um default e a natureza humana voltaria, né, ao estado normal, sem essas artificialidades, né, na vida nas cidades. Então, assim, se fôssemos observar essa questão então do antagonismo entre homens e mulheres, isso tudo dificulta o quê? A cooperação necessária. Não tem como tu manter uma família se todos os estímulos sociais, culturais, eles conspiram para a destruição. E a Bíblia é clara, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. Não está, pelo menos de acordo com o que Deus fala, né, na palavra, não está no poder do homem essa questão de construir um lar, entende? Ele pode até dar o suporte, mas é a mulher que faz esse trabalho. Agora a questão é que a maioria delas, por ideologia, criada já desde cedo, até na Inglaterra, né, estão querendo doutrinar uns gurizinhos a pensar de forma feminista já desde a infância, para acelerar ainda mais, né, a destruição social da cultura deles. E se vê essa questão, então, de que tu precisa ter, digamos assim, essa lavagem cerebral para levar as pessoas, então, a cada vez mais acabar aceitando, né, essas dogmáticas que vêm via agendas financiadas por famílias patriarcais. Quer dizer, a família patriarcal para nós, mas o bacanal para vocês, né, que são os escravos, que vão ser as próximas gerações de pessoas alienadas que serão controladas pelo sistema. Justamente porque não tem famílias sólidas, a maior parte das famílias, né, as crianças não conhecem nem o nome do avô ou então da avó, não tem assim um legado geracional, entende? Às vezes a maioria surgiu por um momento de prazer numa festa, entende? A maioria das crianças, eu digo, não tem assim uma razão do porquê, né, no mundo, e estão aí, entende? Filhos que nascem da vontade da carne, né, como diz a Bíblia. E assim, é muito interessante ver essa questão então da mudança de papéis, porque o homem, ele ainda é cobrado dele o papel tradicional, só que ele não tem os benefícios que o papel tradicional traria. Ele tem o ônus, né? Então, cara, ele tem que ser provedor, tem que bancar, né, as contas, fazer tudo isso. E ainda por cima tem que chegar em casa e ajudar, né, nas tarefas domésticas, cuidar de coisa que em tese seria a mulher que deveria cuidar. Entende? Mas só que aí, como ela está no mercado de trabalho também, ela vai utilizar o mesmo tipo de justificativa. Tava trabalhando, o cara é acomodado, encostado. E é curioso porque essa questão da hipergamia, ela toca muito nisso, porque quando a mulher ela ganha o mesmo tanto que o homem, entendeu? Geralmente se busca isso, né? Que haja essa igualdade salarial, né? E deve haver mesmo, né? De acordo com as mesmas atribuições. Só que em matéria de relacionamento, elas lutam tanto então para ganhar igual o homem, mas quando ganham elas sempre querem se relacionar com um cara que ganhe mais do que elas. E aí a conta não fecha, né? Porque o número de homens que ganhem talvez igual ou mais, né? O que ganha igual elas já não estão aceitando. Porque o homem tem que somar. Aí vem toda a ideologia, né? O empoderamento, que muitas vezes é fomentado nas igrejas pela própria Bíblia, né? Então eles vão utilizar justamente de recursos teológicos para poder fazer isso. Você é filha do rei, você merece isso, aquilo, porque, né, Deus morreu por você e você é mulher virtuosa, etc. E assim, ideologias que estão travestidas, né? Tem só o verso bíblico ali de capa, mas tem uma ideologia por trás. Tá? Que é focado então nessa questão. Agora o impacto disso, né? A priorização da carreira, facilitação do divórcio, né? São aí os elementos básicos que vão envolver aí a diminuição do número de filhos por família e o aumento aí de lares que tem apenas um progenitor. Tá?
Geralmente o pessoal fala assim, cara, mas as mulheres são as líderes das famílias, né, atualmente, mas só quando você vai ver o background, né, do que está acontecendo por trás, entendeu? Não é que os homens estão simplesmente abandonando, às vezes a mulher que pega as crianças e some, entende? Óbvio que vai ser uma chefe de lar, chutou o cara fora, entende? E é bem curioso, né, quanto mais o pai quer ver o filho, mais a alienação parental acontece. Agora, quando o cara não quer saber das crianças, aí ela vai lá e faz de tudo, né, pro cara ver o filho. Vai entender, né, esse tipo de coisa funciona ao contrário, né? Então, assim, o coletivismo versus o individualismo, a guerra dos sexos, essa questão de impacto em termos de natalidade, né, que vai estar diminuindo aos poucos, né, até o ponto de cumprir aquela profecia lá de Isaías, né, que farei com que o homem se torne mais escasso que o ouro de Ofir. Porque tanto a mentalidade do homem está sendo modificada, como também o próprio papel dele, porque agora ele não sabe o que ele vai fazer. Entendeu? Se ele é um cara mais emotivo, aí ele é um fraco. Se ele é um cara mais assertivo, aí é tóxico. Não tem, é um double bind. Pra onde tu correr, tu tá errado. Entende? Em qualquer ambiente, a própria sociedade ela tá ostracizando os homens. É só observar o que tá acontecendo nas igrejas, nos templos, né? O pessoal tá começando a perceber e acordar que ali é um ambiente anti-homem. Não tem, tu não vai estar ganhando nada ali. Deus não tá ali. Porque a palavra que deveria ser pregada é substituída por ideologia, entende? Talvez se fale algum verso bíblico ali, mas o background, a forma de ler, de interpretar, já está ideologizado. E não tem assim como correr, como fugir. Tá? E tudo isso vai favorecer o quê? O estado de bem-estar. Entende? Quanto mais estruturadas as famílias, quanto mais destruídas, esfaceladas, melhor para o governo. Porque ele pode controlar todo mundo assim, sem o menor tipo de resistência. Entende? São pessoas que vão ser dependentes do Estado, tanto na velhice, como também em outras coisas, entende? E aí o Estado ele acaba por ocupar então um local que pertencia ao pai, no caso da família. Então, assim, basicamente, ao fornecer esses subsídios, auxílios, né, especialmente para mães solteiras, ele está incentivando a prática das mulheres serem promíscuas, sair dando para qualquer cara aí, engravidando para ter benefício, entende? Assim, a princípio parece ser uma ajuda, né, humanitária, etc. Mas quando tu vai ver, né, aquilo que o diabo dá, ele tira também. Entende? Então, assim, é necessário ver que a figura paterna ela é substituída então pelo Estado. Elas não têm esse imperativo moral de escolher um cara bom, justo, porque é ela que está escolhendo, não é o intermediário, né, que em tese seria o pai dela que deveria fazer isso. Entende? Se culpa muito essa questão da ausência paterna, só tem que ver o porquê, né? Às vezes, o cara saiu fora porque não viu o valor, né, com quem estava com ele. Então tem uma série de outras questões, né, que envolvem isso, mesmo porque elas mesmas escolhem os caras errados. Então o que se espera disso? Entende? Se com a liberdade toda, né, que foi dada via empoderamento, elas são cada vez mais e mais frustradas, né, aí na internet, né, chorando, dizendo, com quem que eu vou casar e não sei o que. Tu vê que, assim, elas não têm capacidade para escolher. Entende? Porque tentou-se várias e várias vezes, mas não adiantou nada. Não seria melhor a família escolher? O pai, entendeu? Julgar o caráter do indivíduo, vai escolher com esse aqui. Muito similar ao que aconteceu no passado, né? Por centenas e centenas de anos. Entende? Na antiguidade, não necessariamente a pessoa era forçada, né, a ficar com quem ela não gostasse. Mas só que tu tinha um direcionamento, geralmente da família, para isso. Como as famílias são desestruturadas e monoparentais, não tem essa questão. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, e vai dar errado. Não tem como Deus abençoar algo que é contra a palavra dele. Entende? Se ele mesmo falou essa questão da família ordenada, entendeu? Que tem que ver então com pai, mãe e filhos, é dessa forma. Qualquer outro tipo de configuração não só vai contra a palavra de Deus, como é contraproducente para a própria humanidade. E aí é óbvio, vai favorecer quem? Quem está no poder. Que sempre vai ter a família tradicional, assim, rígida, na risca. Tá? Inclusive com penas, assim, bem duras, né? Para quem não seguir ali a cartilha exatamente do jeito que tem que ser. Então é importante entender essas questões aí, porque o estado de bem-estar ele vai ajudar a fomentar, né, essas ideologias, essas grandes famílias, né, esses conglomerados empresariais também. É muito mais fácil controlar uma massa totalmente dividida e que não tem assim nenhum tipo de amparo fora do Estado.
Então o governo ele vai substituir isso, vai substituir o pai, aí o pai se torna ele, né, de fato. E a terceirização da criação, né? Então a necessidade econômica de ambos, pais trabalharem, quando tem aí o homem e a mulher trabalhando, em parte aí devido a essas altas cargas tributárias, o governo vai ganhar bastante. Os empresários vão ganhar bastante. E aí o Estado vai assumir então a educação e cuidado dos filhos, né? Desde cedo lá, as creches. Aí é fácil empurrar, né, esses kits aí que foram contra no ano de 2018, né, para criança de 5, 6 anos de idade, porque elas estão reféns, entende? Até se chega a comentar essa questão de que o filho não é seu. Então assim, a mulher não é sua, é só a sua vez, e o filho não é seu, é do Estado. Entende? Que vai estar educando, não tem nem como os pais tentarem passar hoje em dia os valores deles, né, para os filhos, porque como os dois têm que trabalhar, então geralmente essas escolas em tempos integrais é que vão cuidar desse tipo de educação. E aí é óbvio, né, como o pai está ausente, né, via Estado, toda a responsabilidade cai em cima dos professores. Entende? É cruel, né, o sistema. Né? Mudanças legais que facilitam também o divórcio, né, favorecem muito essa questão da destruição então, da família patriarcal. Mas, infelizmente, consolida quem está no topo. Entende? Com o divórcio, sem culpa, né? São vistas aí por pessoas conservadoras como um fator necessariamente que transformou o casamento num tipo de contrato sagrado. Então é muito fácil hoje em dia divorciar por qualquer motivo. Entende? Então não tem nenhum tipo de amparo legal nisso, porque adultério não é crime. Entende? Então assim, não tem... muito pelo contrário, né? É mais fácil prender o corno lá do que o amante ou a mulher, né? Então a única coisa que o cara pode fazer é pegar as trouxinhas dele e ir embora, tá? Que é o melhor que ele faz, infelizmente. E assim, não tem como salvar essa sociedade. A própria Bíblia, Mateus 24, entendeu? Diz que muitos vão trair-se e odiar-se uns aos outros, e é necessário que assim aconteça, mas não é necessariamente dessa forma como as pessoas imaginam, porque se for analisar, sempre houve discórdias, traições e tal. Só que ele está falando ali uma intensificação tal que as pessoas elas perdem a noção, né, pelo fato do Espírito Santo estar deixando, né, os ímpios. Cada vez mais você vai ver pessoas com o coração extremamente frio e suscetíveis, literalmente, à influência das forças das trevas nelas. E aí vai ficar muito fácil de fazer essas barbaridades, né, que acontece aí, que de vez em quando dá na mídia, essas coisas. Tudo por quê? Porque se deixou de adorar a Deus. Então é muito importante ver esses pontos, tá? E o Estado ele contribui muito para essa destruição familiar.